Quando a gente fala de produtividade, tem um ponto interessante, mas ela não é única e exclusivamente o que determina os rendimentos numa economia. Um exemplo muito bom é um barbeiro no Rio de Janeiro tem a mesma produtividade do que um barbeiro em Berlim. Qual que é a diferença de produtividade? Eu sou um barbeiro. Eu corto um cabelo em São Paulo. Eu tenho uma produtividade. O mesmo cara corta o mesmo cabelo na Suíça, a produtividade dele é muito maior, porque o ambiente onde ele está inserido faz com que essa mão de obra seja muito mais a produtividade demandada. do cabeleireiro é a mesma, porque a gente vai medir por cabelos cortados por dia. É o conceito. Bem, vamos lá. Para a gente entender qual é a unidade de medida de produção mundial em escala de recurso e o que a gente pode entender como recurso, a gente tem que raciocinar um pouco sobre esse assunto. Não é tão simples assim, mas dá para vocês entenderem. Eles não estão errados, só que o Loconte, ele cometeu um erro, na minha opinião, que para mim é o contexto de época. Vou explicar o porquê o erro da definição de microeconomia, para como ele entende as coisas hoje, está errado acerca do contexto de época. Vou explicar. Bem, a primeira coisa que eu notei aqui seria o que é a unidade de medida de produção, micro e macro. Bem, depende. A gente pode falar que seria setorial, e setorial a gente poderia dividir e trazer para o micro, onde você tem um grupo de pessoas que produzem tantos cortes de cabelo por dia. Eles cortam tantos cortes de cabelo por dia. Então, a unidade de medida de produção, nesse caso, a respeito do número de cortes, seria sim o número de cortes e a capacidade deles cortarem cabelos. Logo, eles não estão preocupados com a unidade de rendimento, que também seria a unidade de produção, porque a nossa economia, o nosso livre mercado de ida e vinda de trocas de um ser humano para outro é com base na unidade de medida de produção, que é o dinheiro. Se você pudesse voltar a uns 300, 400 anos atrás, poderia esse debate ser diferente. Como ele poderia ser diferente? Você teria ali um camponês, onde ele comercializa as coisas com ou seus recursos da terra, do quanto ele produz ali na terra, ou um ferreiro, o quanto ele produz ali de serviço, não necessariamente em troca de dinheiro, mas em troca de outros recursos, onde a economia ela não funcionava da maneira a qual ela funciona hoje. Mesmo que em civilizações muito antigas você já tinha ali a tecnologia do dinheiro, a gente poderia adotar essa narrativa do que o Loconte falou do micro, que não está errada, mas eu acho que ela é muito melhor aplicada ao contexto de época, porque naquela época era comum a troca por troca sem ter a unidade de medida que era a moeda. Tá? Então a produção naquela época até pode se entender como não rendimento financeiro dinheiro, né? Dependendo da localidade onde você vai trazer esse debate. Agora, quando você traz para o século XXI, onde todos os países eles produzem para estocar dinheiro, para rentabilizar a economia, para empregar pessoas, para ter lucro, logo a base de medida de produção da sociedade no entorno geral é o dinheiro. A colocação do Arthur me parece muito até pragmática e correta, não vejo muito erro. A do Loconte não está errado, só que eu colocaria ela a um certo contexto de época. Por que? Agora eu vou dizer por que eu colocaria ela no contexto de época e deixa eu explicar até melhor o micro e o macro. Quando ele traz para o micro, a gente vem com aquele papo daquilo que o trabalhador individualmente produz, né? Então, através do serviço dele. Agora, quando a gente traz para o macro, a gente já vai trazer empresas que buscam incessantemente, economias que buscam incessantemente lucro e tal, esse tipo de coisa. Então, a gente vai pular por uma fase do recurso commodity, produção, né, de serviço ali, para rentabilidade em escala econômica. Porém, não está errado o que o Arthur disse, porque ele disse produtividade, ele não disse produtividade em microescala, ele disse produtividade. Então a produtividade ela engloba sim hoje no mercado atual a rentabilidade. Então dá para dizer sim que produção hoje é rentabilidade. Não tem como fugir disso, porque tudo hoje é atrelado ao mercado capital. Então, sendo uma empresa privada que busca lucro ou uma empresa estatal que busca lucro, né? Você pode usar qualquer empresa estatal que não busque lucro, por exemplo, estrategicamente, como a empresa de commodity um exemplo da Coreia do Sul, né, de ferro, onde ela, através do investimento e para trabalhar em prejuízo, faz com que outras empresas do Estado trabalhem em lucro para meio que subsidiar a economia nacional e fortalecer a economia do Estado. Então, mesmo que você tenha uma empresa estatal, estrategicamente ela vai querer trabalhar sobre o lucro, porque a nossa economia ela é embasada no capital. O Tamir, ele disse, ele deu até uma zombada do Arthur, não achei tão legal, sobre a produção ela não pode ser globalizada. Cara, o Arthur ele deu um exemplo perfeito, porque depende muito.
em escala micro, depende do setor. Um cara que corta cabelo aqui, muito dificilmente ele será impactado de maneira real, porque a gente tem que trazer para o debate onde as pessoas entendem se aquilo que é, aquilo que não é. E por isso que eu digo que a unidade de medida micro, trazendo para o serviço, o trabalhador, o civil comum, ele não entende. Porque ele vai entender esse papo daquilo que ele produz, mas para ele o que interessa é aquilo que ele rende. Então é por isso que pro debate popular é importante que você traga a unidade de medida que é a rentabilidade, que é o dinheiro. Isso fica mais fácil de você se explicar para uma pessoa, isso fica muito mais inteligente de se entender e tal, e eu acho que se torna mais prático no debate popular. Agora, sobre a produção poder ser globalizada, vamos supor aí um cara um barbeiro, ele corta ali tantos cabelos, para ele ser impactado pela economia global, é difícil, eu concordo, em casos muito extremos. Ou você vai dizer para mim que a rentabilidade de um cara que corta cabelo na Venezuela é a mesma do que o cara que corta cabelo no Brasil, no Paraguai, na Suíça? Não é. A gente entende que há uma diferença gigantesca. Então, sim, a economia globalizada, ela pode alterar a produção do micro, com certeza. Eu concordo com isso. Depende de um contexto em que ele está inserido, depende muito do setor também, não é preto no branco, é um debate complexo, né? Então, você tem várias diferenças em setores diferentes e são setores complexos. Bem, então a gente entendeu aqui que rentabilidade, logo, também é produção, o quanto você produz. Por exemplo, um dos exemplos aí que o Arthur utilizou. Imagine que você tem uma empresa, o Arthur não utilizou esse exemplo, mas eu vou utilizar aqui, que é de um livro muito bom do Dale Carnegie, de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, mas eu vou utilizar um exemplo, se utilizando de uma das passagens no livro, em que ele fala o seguinte, você vai ter lá uma empresa, né, que era uma empresa de motores lá, e aí eu te pergunto, ela produz um número 10x de motores, certo? E para produzir esses 10x de motores por mês, eu tenho cerca de 5 funcionários. 5 funcionários. Eu produzo 10x de motores, rentabilizo ali 100 de dinheiro e pago esses 5 funcionários aí, gasto em torno de 30, 40, qualquer conta que você quiser, qualquer estímulo de salário que você pensar aí, a gente paga esses funcionários. Vamos supor que eu, dono da empresa, vou reduzir o salário dos funcionários. A gente não está entrando aqui no mérito se é bom ou se é ruim isso. Eu estou querendo dar um exemplo para vocês entenderem que rentabilidade é produção. Então, eu diminui o salário dos funcionários em 10%. Mas eu não mexi no valor do produto a qual eu vou vender. Então eu continuo com o mesmo número de clientes e eu continuo lucrando a mesma porcentagem dentro dos produtos a qual eu trabalho. Só que agora eu tenho um custo menor, que é 10% a menos na folha salarial dos meus funcionários. Logo, a minha empresa hoje, ela está produzindo uma rentabilidade maior para mim por mês. Então, sim, rentabilidade está totalmente atrelada à nossa produção, ainda mais numa economia global quase que totalmente capitalista, capital, não tem como a gente não atrelar produção à rentabilidade. Eu acho que isso daí é um erro, né? Como eu disse, o contexto ele é muito importante para você trazer o debate de maneira inteligente, porque se você explica para uma pessoa, se você repassa para uma pessoa que a unidade de produção dela está ligada totalmente a quanto ela produz, você cria um problema sistêmico na cabeça dela, de vários outros fatores, porque nem todo trabalho você produz commodity, tem trabalho que você produz serviço. Como que um serviço vai ser mais ou menos valioso que o outro? Imagine que, por exemplo, eu tenho uma empresa de macarrão, de vender macarrão, né? E eu produzo tanto de macarrão por mês, e eu tenho uma outra empresa de arroz. E eu produzo 2x de arroz por mês e eu produzo 2x de macarrão por mês. Como é que eu sei como que eu produzi mais que o outro ou não? É na quantia da safra? Como é que é? No peso? Como é que eu sei que eu produzi mais do que a outra empresa? Sabe como é que a gente sabe? Através da rentabilidade. O quanto que produzir macarrão me trouxe de rentabilidade e o quanto que produzir arroz me trouxe de rentabilidade. Então, a produção hoje ela é sistêmica, endêmica dentro do capital, porque hoje a gente tem uma coisa chamada moeda. Então, não dá para a gente retirar de assunto esse tópico quando a gente for discutir produção, unidade de medida de produção global, né? Só um disclaimer aqui. Gosto muito do Loconte, um cara muito inteligente.
Gosto, assisto seus debates, vários. Acho que é um cara da ala trabalhista ali, não sei se ele se considera um trabalhista, meio termo liberal, até um desenvolvimentista ali, né? Afinal, é um cara reformista, né? A gente tem essa ala da esquerda, onde eu vou fazer um vídeo explicando as alas da esquerda hoje no Brasil, tá? Porque muitas pessoas, você é esquerda, eu já dizendo que eu não sou de esquerda, mas se a pessoa fala que ela é de esquerda, logo ela é comunista, socialista, e esse debate ele é leigo de maneira inteira para você entender o cenário ao qual se aplica a política hoje. Mas ele tem algumas ideias ali dentro do trabalhismo, né? Onde o setor forte nacional, econômico, e eu concordo com muitas coisas, discordo de outras, mas concordo com muitas coisas. Acho que ele é um cara muito inteligente. E logo o Tamir, que comentou, também. Eu admiro muito a inteligência do Tamir, mas, cara, de uns vídeos pra cá, tem agido com uma certa, na minha opinião, com todo respeito, uma arrogância. Onde ele vai lá e dá risada, né, dos argumentos do Arthur, tipo assim, tirando uma onda mesmo com a cara do cara, sendo que não sei se o Arthur pode recorrentemente fazer isso também com o cara. Eu acho errado, né, você escrotizar, assim, por dizer, o argumento do cara, dando risada, satirizando. E também tem um outro vídeo dele falando que eu só queria sentar na mesa. Os trabalhistas só queriam sentar na mesa e a gente conseguiu, e aí vocês têm que me agradecer. Cara, deixa eu te falar uma coisa, legal, gosto de muitas coisas atreladas ao trabalhismo, mas deixa eu te falar uma coisa, o mundo funciona economicamente estável do jeito que está hoje há mais ou menos uns 100, 150 anos, onde todos esses anos as políticas mais pragmáticas e funcionais estiveram na mesa com debatedores conservadores e liberais. Então, se você for a partir dessa premissa que a gente é o que é isso, a gente tem moral, que agora a gente só queria sentar na mesa, o socialista é nosso filhinho, os liberais são nossos, os liberais são crianças ali perto da gente. Cara, conservadores e liberais estão nesse debate há mais de 150 anos. Então, se você chegou agora, é com isso que você se sente feliz, né? De verdade, a ponto de, né, encher ali o ego, cara. E não estou dizendo que você é uma pessoa ruim, não parece ser, parece uma pessoa intelectualmente honesta, mas parece que você tá feliz demais, tá com o ego lá em cima, e eu torço pelo seu sucesso, mas para mim não é tão legal essa postura. Quando você for responder um cara que te trata com respeito como o Arthur, que deu espaço, inclusive, às pessoas, inclusive ele já sabia, não exatamente com quem ele debateria, mas ele deu a oportunidade de debater com pessoas mais bem formalizadas, não foi igual aquele debate do Jones, que foram só pessoas que não tinham conhecimento algum. Então, já que o cara deu esse espaço, o cara que tem uma mídia daquela, fica muito complicado você ir lá depois e querer dar uma zombada do argumento do cara sem responder o cara de forma até séria, coerente. Não acho que você seja uma má pessoa, mas eu não gostei dessa atitude. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido.